Aham. A internet deu uma oscilada aqui, mas acho que vai dar certo. Acho que estamos ao vivo já, né? Isso, João Paulo, isso quer dizer, estamos ao vivo, podemos Só dar um começar. ok aqui. Então tá, pessoal. Boa tarde, meu nome é João Paulo. Eu vou estar acompanhando, juntamente com a professora Marcela, hoje à tarde, né, essa live. A gente vai estar mediando essa live que terá como tema Covid-19, Antropoceno e Capitalismo. Para contextualizar um pouco, né, dessa live, da onde que a gente surge e o porquê de estarmos organizando, né, essa live, ela é uma live preparatória do 11º Simpósio Brasileiro de Psicologia Política, né, que acontecerá entre 18 e 21 de agosto desse ano ainda, né, de 2021. Ela terá como tema ofensivas antidemocráticas, colonialidade, experiência de ativação política e a crise da democracia no Brasil, né? E aí, pensando um pouco esse tema, que vai nortear, né, todo o 11º Simpósio, a gente tem organizado algumas lives que, de alguma forma, se entrecruzam e nos auxiliam a pensar também a temática que a gente está propondo para o simpósio, né? Então, hoje a gente está organizando a 5ª live, né, que terá como tema, né, Covid-19, Antropoceno e Capitalismo. A gente já teve outros temas, que foram Covid, desigualdades sociais, migrações forçadas, estética. Todas essas lives, né, estão salvas aqui no canal da SBPP. Para quem tiver interesse, pode estar acessando, né, essa live também ficará registrada no canal. A gente até faz o convite para quem queira se inscrever, né, no canal e acompanhar as notificações, né. Eu sou o João, sou doutorando pela Universidade Federal de Santa Catarina em Psicologia. Antes, né, de passar a palavra à professora Marcela, eu gostaria de agradecer a participação especial do professor da Universidade Federal de Alagoas, o Frederico Alves Costa, que também é o atual presidente da ABPP, e aceitou hoje, né, fazer uma fala aqui com a gente, né, antes, né, do início dessa live. Então, eu vou passar a fala ao professor Frederico, e aí depois uma fala para a professora Marcela. Então, boa tarde a todas e a todos. É um grande prazer a gente estar fazendo mais uma live preparatória para o 11º Simpósio Brasileiro de Psicologia Política. Ano passado a gente não pôde fazer o nosso simpósio presencial, né? Então tivemos aí que adiar por causa da pandemia e faremos ele online esse ano, né? Então muito bom estarmos aqui juntos mais uma vez, né? Nesse começo não, porque a gente já fez outras lives antes preparatórias, né? Mas nesse caminho para a construção do simpósio. Né? A Associação Brasileira de Psicologia Política é uma associação ainda recente, né? Ela tem aí seus 20 anos, então, uma associação que está ainda se construindo, e a gente agora, nesse momento online, né, criamos o canal do YouTube. Né? Então, como o João disse, né, convidamos a todos e a todas para curtirem o canal. Nós começamos, quando criamos o canal, no ano passado, né, com um projeto exatamente para debater a Covid. Então, vários pesquisadores no país, afiliados à BPP, né, fizeram falas articulando seus temas de pesquisa à pandemia, né, e muito bom a gente estar aqui discutindo mais uma vez a Covid. Né. Infelizmente, né, a gente se mantém na pandemia, se mantém com números terríveis na pandemia, né, de contaminados e de mortos. Inclusive, é muito importante, né, que nós nos solidarizemos com as famílias que perderam entes queridos, né, por causa da pandemia, e creio que, como poderemos debater hoje também, em razão de algumas políticas, né, de Estado que potencializaram
os custos, né, as perdas de vida na pandemia. Então, é muito importante que a gente tenha uma reflexão, né, sempre sobre os atos do governo federal em relação à pandemia, que levou a essa quantidade imensa de mortos e de afetados pelo vírus, né? Então, nos solidarizamos com todas as famílias que perderam entes queridos, né, nesses tempos. Estamos atualmente com outro projeto também aqui no canal da BPP, que é um projeto da Psicopolítica, grupo de pesquisa da BPP, que alguns grupos de pesquisa do país convidados têm vindo falar também das suas contribuições para a psicologia política no país, né? Então, pedimos a todos que curtam o canal, que acompanhem o nosso site, né, a nossa página no Facebook. Aqueles que quiserem podem mandar e-mail para nós, né, contato psicologiapolitica@gmail.com, para receberem os comunicados da BPP, os informativos da BPP no seu e-mail, né? E, por fim, queria muito agradecer, né, a presença da Marcela, do João, do Jean e da Leandra aqui conosco hoje, né? Desejar uma ótima discussão, né, e reafirmar, né, que é fundamental nesses tempos que a gente está vivendo, que a gente apoie as associações científicas, que a gente apoie a ciência, que a gente apoie o investimento nas universidades públicas e que a gente lute por tudo isso, porque muito do que estamos vivendo hoje no Brasil, né, essa tragédia que nos afeta, também tem a ver com o negacionismo científico, né? E defender e fortalecer as entidades científicas, defender e fortalecer a reflexão crítica é também uma forma de resistência, e por isso que estamos aqui hoje. Então, obrigado, Jean, obrigado, Leandra, obrigado, Marcela, obrigado, João Paulo, por estarem organizando mais essa live preparatória para o simpósio da BPP. Uma boa discussão e uma boa tarde para todo mundo. Obrigado, Frederico. Acho que a sua fala é bem pertinente, até inclusive, né, para pensar um pouco o tema da nossa live hoje. Eu vou passar agora a fala para a professora Marcela. Obrigada, João. Boa tarde, então, a todas e todos. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos a mais uma das nossas lives preparatória para o evento. É um prazer estar aqui hoje com o professor Frederico, com o professor Jean, com a professora Leandra e com meu colega João Paulo, que estaremos mediando aqui esta mesa. E, no mesmo sentido, né, da fala do professor Frederico, quero expressar os nossos sentimentos, o nosso pesar diante de toda essa tragédia humanitária que estamos vivendo no mundo inteiro, especialmente no Brasil, né, que estamos atravessando esse colapso causado não apenas pelo coronavírus, mas por todas as questões econômicas, políticas que temos vivenciado historicamente no Brasil, e de forma muito mais intensa nesses últimos anos. Acho que isso, de alguma maneira, vai perpassar o nosso debate aqui. Então, em nome da comissão organizadora, desde a primeira live, quando fizemos no início da pandemia, quando não tínhamos ideia do tamanho que iria ser essa pandemia, da dimensão dos efeitos nefastos dessa pandemia, da produção de mortes e de necropolítica que temos tanto debatido no âmbito acadêmico, que temos vivenciando no Brasil, não fazíamos ideia. Até pensávamos que iríamos realizar o simpósio no mês de dezembro, que seria presencial, que, por razões óbvias, não foi possível. Então, resolvemos dar continuidade a esses nossos debates virtuais. E é um prazer, então, estar aqui com todos e todas vocês hoje. E, fundamentalmente, porque no meio de tantas dores, de tantas perdas, dessa tragédia coletiva que estamos vivendo, é importante, né, construirmos esses espaços de debates, de diálogos acadêmicos, científicos, técnicos, para olharmos o hoje, o que produzimos desde o passado e como pensar em possibilidades de futuro. Então, bem-vindos, bem-vindas, bom encontro para todo mundo. Obrigada, João. Legal, obrigado, Marcelo.
Bom, eu não sei se, eu acho que o professor Frederico não vai continuar todo o tempo aqui, né, no ao vivo, né, ele tem um outro compromisso, ele aceitou excepcionalmente fazer essa participação, né, que foi muito importante para nós, então ele vai continuar, mas fora daqui da sala, né, obrigado, né, professor? Um abraço, gente. Um abraço. Bom, só uns avisos, né, antes da gente passar para as informações, para as apresentações, desculpe, a gente tem um formulário de presença, né, a gente pede que todos que estiverem assistindo podem completar o formulário, que vai ter certificação para as pessoas que estão acompanhando a live, né. Falando um pouco da dinâmica da apresentação, o professor Jean Segata será o primeiro, né, a se apresentar, depois a professora Leandra. Terá uma apresentação mais ou menos de 25, 30 minutos, no máximo, de cada um. A gente vai estar anotando perguntas, comentários que a gente pode jogar depois no final para fazer uma roda de fechamento, né, trazendo algumas discussões a partir da fala de cada um. E aí a gente pede, né, para as pessoas podem enviando nos comentários, que a gente tem uma equipe de TI, né, tem um pessoal que está nos bastidores nos acompanhando e nos auxiliando também nesse momento. E eles estão lá prontamente, né, também respondendo e fazendo todo esse auxílio. Eu acho que era isso. Eu vou apresentar o professor Jean, então, que será o primeiro, né, nessa tarde. O professor Jean Segata, ele é professor adjunto do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e Institucional. Possui mestrado e doutorado em Antropologia Social pela UFSC, tem experiências em cybercultura, relações humano-animal, saúde e ambientes, é coordenador do Núcleo de Estudos Animais, Ambientes e Tecnologias, do PPGAS da URGS, e da Rede Covid e Humanidades, MCTI, né? Quando eu convidei o professor Jean, eu comentei com ele que era um duplo... Era muito bom eu ter feito esse convite para ele, porque eu me senti muito honrado, porque ele foi meu orientador, né, da graduação, e muito tempo depois os nossos caminhos estão se cruzando, assim, né, e quando o nome dele surgiu, uma reunião do Margens, aí eu prontamente disse, né, nossa, o Jean Segato foi meu orientador, assim, e aí fiquei muito contente pelo aceite, então só gostaria de deixar registrado isso, né. Eu passo agora a palavra ao professor Jean, e eu vou transmitir os slides aqui também, tá bem? Obrigado, João. E pode ter certeza que a satisfação é a mesma para mim, a gente poder se reencontrar depois de tanto tempo. Então, eu agradeço o gentil convite que você fez para dividir contigo, mas também com a Leandra Gonçalves, com a Marcela Andrade, o Frederico, que estava com a gente, e com todas e todos que estão com a gente, acompanhando agora no ao vivo do YouTube, essa atividade da BPP. Bom, eu sei que cada dia tem sido mais difícil, né, desde o início dessa pandemia, mas eu tenho entendido que são momentos como esse, em que a gente pode trocar conhecimentos, experiências e afetos. São esses momentos que nos dão um sentido de coletivo e, de alguma forma, nos fortalece, nos faz continuar seguindo. Então, obrigado pelo convite para participar dessa atividade. E, enfim, eu também quero registrar nesse primeiro momento já também meu agradecimento às minhas colegas aqui, a Luísa Beck, a Luísa Mutilo, a Giovanna Lazarim, a Marília Flor Cosme, que são parceiras assim, no grupo de pesquisa, que são parceiras desse trabalho em particular, que envolve as contaminações com Covid nos frigoríficos. E, enfim, não é um trabalho necessariamente inédito, já apareceu uma versão do que eu vou discutir aqui numa revista de antropologia da Universidade Federal de Pelotas, e nos próximos dias tem uma coletânea sobre Covid que vai sair pela Fiocruz, onde tem uma versão também modificada um pouco dessa apresentação. Então, a gente vem trabalhando já há algum tempo e, enfim, esse trabalho não aconteceria também, obviamente, né, sem esse engajamento de pesquisa com elas por meio da rede Covid-19 Humanidades do MCTI.
Bom, reagindo ao estimulante título dessa mesa, eu guiarei a minha apresentação tendo em mente que implicados a Covid-19, o capitalismo e o antropoceno formam um evento múltiplo, desigual e multiespécie. Múltiplo e desigual porque há sempre um emaranhado mais ou menos contingente que estabelece as condições favoráveis para que eles ganhem forma, extensão e intensidade de forma muito singular, cujo desafio é tensionar justamente as escalas globais que costumam fingir universalidade e homogeneidade. Multiespécie, porque esse é um evento que envolve humanos, instituições, artefatos, tecnologias, mas também animais, plantas, micro-organismos, como vírus ou bactérias. E nesse caso, o desafio é ganhar terreno em uma psicologia que seja mais sensível aos modos emergentes de coexistência, permitindo que esses seres e ambientes apareçam junto com os humanos na esfera da composição do social, com biografias legíveis e com protagonismos políticos. Para abordar essas questões, eu vou cruzar duas histórias que envolvem o consumo de carne e a pandemia de Covid-19. A primeira tem a ver com a tentativa de explicar a origem do novo coronavírus a partir de uma sopa de morcegos na China. A segunda fala sobre o adoecimento nas linhas de produção da indústria de carne no sul do Brasil. Com elas, eu quero mostrar como que a supervalorização de narrativas exóticas sobre o consumo de animais silvestres acaba que obliterando o modo como o capitalismo agroindustrial molda as relações nocivas entre os humanos, os animais, os ambientes, e de que forma isso está no cerne das catástrofes que nós temos vivido. Há pouco mais de um ano, quando o surto de uma espécie de pneumonia desconhecida começou a se espalhar rapidamente a partir da cidade de Wuhan, China Central, uma narrativa originária rapidamente emergiu. O vírus que provoca a infecção teria aparecido com o consumo da carne de algum animal silvestre vendido nos mercados da cidade. Frutos do mar, cobras, civetas, pangolins, todos eram suspeitos de permitir que o novo patógeno pulasse da natureza para os seres humanos. As especulações ganharam muitas versões, mas foi a imagem de uma sopa de morcegos, como sendo a fonte original da pandemia, que ganhou o mundo. A sopa de morcego foi um tipo de mito bastante celebrado no recente universo que converteu surtos, epidemias e pandemias em um assunto técnico da biossegurança. Ele enquadra um enredo que associa hábitos alimentares exóticos para o ponto de vista hegemônico dos países do norte global com o início de uma nova infecção entre os humanos. A ideia posta é a de que certos animais não humanos operam como reservatórios naturais de agentes patógenos, como os vírus, as bactérias, os protozoários e outros. E por meio de contatos diretos e indiretos, como picadas, ingestão, troca de fluidos ou resíduos, eles podem atravessar a suposta fronteira das espécies e atingir os humanos. Esses processos têm ecologias e mecânicas complexas, mas há duas tendências explicativas que se destacam. A primeira, mais clássica, é a do raciocínio cibernético epidemiológico. Ele sugere que um patógeno conhecido circule entre animais em ciclos que podem culminar com a transmissão para os humanos. É o caso da leishmaniose, da leptospirose, da raiva, entre inúmeras outras. A segunda explicação é a chamada de emergência. Trata-se de um encontro randômico e inoportuno que envolve vírus, animais, ambientes e seres humanos. Ele pode provocar uma combinação perigosa, capaz de gerar, por exemplo, uma mutação viral. E, nesse caso, pode implicar na emergência de um novo e desconhecido patógeno capaz de pular para os humanos e desencadear entre eles uma nova infecção. É o tipo de modelo que permite especular sobre o paciente zero e o seu contaminante, e que tem conformado muitas das explicações sobre a origem da Covid-19.
A outra história que envolve a pandemia e o consumo de carne parece menos apelativa às sensibilidades explicativas da origem do vírus, mas é privilegiada para descrever o agravamento das contaminações com ele e a necessidade de uma agenda política da pandemia que inclua animais e ambientes em seus movimentos. Trata-se do caso da agroindústria global de processamento de carne em larga escala, estabelecida localmente a partir de frigoríficos e abatedouros. Diferentemente do exotismo das caracterizações com as quais se descrevem os mercados úmidos chineses, esses espaços modernos e obedientes a rígidos protocolos sanitários operam discretamente a neoliberalização da natureza por meio da transformação de animais criados em regime de confinamento em diversas mercadorias do universo das proteínas essenciais. Recentemente, plantas dessa indústria gigante foram associadas a inúmeros surtos de contaminação com o novo coronavírus em países como os Estados Unidos, a Alemanha e, sobretudo, o Brasil. As altas taxas de infecção registradas entre trabalhadores desse tipo de indústria, os seus familiares e a comunidade, resultou na suspensão de atividades de diversos estabelecimentos do setor. No estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, foram 10.093 casos confirmados de Covid apenas entre os trabalhadores do setor de frigoríficos no primeiro ano de pandemia, entre março de 2020 e fevereiro de 2021. Para vocês terem uma ideia, no mês de junho de 2020, esse número chegou a representar 32% do total de casos, ou seja, 1/3 do contingente de contaminados, o que sugere que o trabalho com a carne respondeu por uma grande fatia da interiorização da doença no estado naquele período. Mas essas histórias têm mais a revelar. As preferências alimentares na China vão para muito além dos civetas, dos pangolins ou das sopas de morcego. O país é um dos maiores importadores da carne produzida no Brasil, em boa parte aquela daqui do Rio Grande do Sul. O volume comercial é tão robusto que representou mais de 1/4 da produção bovina e mais da metade da produção suína de 2019. Por causa do surto de Wuhan, políticos brasileiros se sentiram à vontade para acusar a China pela origem da pandemia. Eles cobravam responsabilidade e levantavam suspeitas de conspiração internacional. Enquanto isso, alguns lotes de asinha de frango contaminadas com vírus, que saíram de Chapecó, se combinaram com a xenofobia e imperícia diplomática e mostraram que há problemas ainda mais tóxicos nesses mercados globais. Isso porque, em meio às disputas sobre a posição do vírus, se ele estava diretamente na superfície das asinhas, ou se ele estava na embalagem, né, que guardava as asas de frango, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, publicou uma nota dizendo que a carne era segura para o consumo. No entanto, a entidade não se manifestou sobre o vertiginoso aumento de contaminação justamente entre os trabalhadores do setor dessa indústria, que já escancarava suas condições precárias e insalubres. Bom, a despeito, então, da frequente exoticidade com a qual se narra a origem de um vírus, é no cotidiano mais vulgar que as suas histórias de contaminação são escritas. A indústria de processamento de carnes é um exemplo disso. Ela tece uma miríade de encontros íntimos entre humanos, animais de vida curta e baixa resistência a doenças, resíduos químicos e orgânicos altamente tóxicos e relações de trabalho e de sofrimento compartilhado, que são cada vez mais precárias. Convivência e contágio, afeto e risco, vida e morte estão o tempo todo implicados nesses ambientes. Em um trabalho recente, intitulado Porcópolis, o antropólogo Alex Blanchett descreve as cargas desiguais de corpos negros e latinos em meio a ecologias precárias da indústria de carne de porco dos Estados Unidos. Ele coloca em relevo a atuação de um capitalismo racial que conduz migrantes a graus desproporcionais de contato poroso com substâncias potencialmente contaminantes. São processos silenciosos que interceptam e corporificam o capitalismo e o antropoceno e as suas hierarquias raciais, de classe e de espécie. Um exemplo trazido na sua etnografia é ilustrativo.
Lagoas no entorno de granjas de confinamento acolhem o estudo dos porcos. Elas também recebem, com esses dejetos, altas cargas de antibióticos e outras substâncias que não são processadas pelo sistema digestório suíno. O sol forte do sul, dos desertos do sul dos Estados Unidos faz a parte líquida desse estrume evaporar, levando consigo as partículas dos químicos residuais. Com a chuva, essas partículas atingem as populações humanas e de outros animais por meio, chove antibiótico nessas pessoas e nesses animais dessas regiões e acaba que se instalam diretamente nos seus corpos, atravessando as fronteiras porosas da pele. A parte seca do estrume que sobra nas lagoas vira poeira que voa com vento e que se instala nos pulmões dos trabalhadores e vizinhos dessas corporações por meio da sua respiração. O que o Alex Blanchette nos mostra é que porcos, negros, imigrantes latinos são trabalhadores precários, explorados pelo capitalismo agroalimentar. Eles compartilham, humanos e animais, situações de intensa exploração e sofrimento. Os humanos precisam lidar com os dejetos, com as vísceras, os movimentos repetitivos e as linhas de produção que envolvem baixíssima temperatura e acidentes com objetos cortantes. Por seu turno, os porcos trabalham para essas corporações em jornadas integrais, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porcos não descansam. Eles precisam comer intensivamente a ração que é posicionada no comedouro à sua frente e render músculos e gordura no menor tempo possível para também serem reconhecidos como colaboradores lucrativos. No capitalismo agroalimentar, a mais-valia de porco é bacon. Além disso, muitos dos trabalhadores humanos dos frigoríficos que foram contaminados pelo novo coronavírus são jovens negros, migrantes da Venezuela, do Haiti, do Senegal, como inclusive tem mostrado o trabalho do Daniel Granada, da Márcia Grisotti, que são colegas da UFSC, tanto do campus de Curitibanos quanto do campus de Florianópolis. Outros ainda são indígenas de territórios do oeste do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, que trabalham em condições extremamente precárias. Essa situação sustenta alguns paralelos ainda com a época colonial e com os regimes de escravidão. Eu não sei se todos sabem, mas o sul do Brasil tem uma longa história com a indústria de carnes. O Rio Grande do Sul, por exemplo, foi um poderoso polo internacional da indústria do charque no século XIX. As charqueadas, que eram baseadas no trabalho escravo. Narrativas brancas negam isso, mas inúmeros trabalhos baseados em pesquisa de arquivo trazem evidências de que não apenas havia escravidão, como ela era uma das mais cruéis do Brasil, já que as feridas nos corpos dos escravos, decorrentes de punições constantes, eram expostas ao trabalho com sal usado para secar carne. Peças enormes de carne salgada também intensificavam as condições precárias de trabalho, causando, além das dores pelos cortes abertos, problemas de coluna. Além disso, havia degradação ambiental, que é comumente descrita como rios de sangue e vísceras e nuvens de podridão, em referência aos resíduos não tratados daquela indústria e daquela indústria. Além disso, é preciso lembrar que, imediatamente após o período que oficialmente seria o fim da escravidão, mas sem necessariamente o fim desse trabalho exploratório, o Rio Grande do Sul, como outras partes do Brasil, viveu vamos chamar de uma pandemia de peste bubônica, já que, e como é que isso aparece aqui no Rio Grande do Sul? Bom, ratos contaminados viajavam nos trens que transportavam o gado e o charque entre o Brasil, o Uruguai e a Argentina. Enfim, em resumo, no passado e presente, a exploração, o trabalho precário e racializado, a produção de ecologias doentias e as pandemias parecem estar intensamente associados à indústria de processamento de carnes. Bom, essas paisagens suínas e as suas ecologias de mau cheiro, essas ecologias digestivas, como fala o Alex Blanchette em Porcópolis, que inclui ainda a água contaminada e a degradação de ambientes por meio dos resíduos contaminantes, se multiplicaram nas últimas décadas. Elas converteram pequenos agricultores dos interiores em
empreendedores do campo, que terceirizam a produção animal das grandes e capilarizadas corporações. A emergência da engenharia genética e os protocolos sanitários internacionais são facilitadores desse neoliberalismo extrativista e carnificador. Ele delineia geografias desiguais, mas é pacificado pela promessa de alimentar o povo, sobretudo com carne a baixo custo. Como explicou Pablo Lapenha em sua etnografia sobre a resistência campesina aos cultivos transgênicos na Argentina, a promessa de democratização alimentar em países economicamente vulneráveis age a partir da ideia de que, com carne na mesa, a vida parece boa e justa, apesar das imensas e doentias cargas de trabalho precarizado. O fato é que, diferentemente da agricultura, o objetivo final do agronegócio não é o de produzir alimentos, mas de cultivar dinheiro. Não é por menos que, mesmo com a intensa transmissão registrada em frigoríficos de vários países, pandemias como essa da Covid-19 não têm a sua origem especulada a partir de um pulo de um vírus que tenha vindo de animais de criação intensiva. Aliás, desde 2005, a Organização Mundial da Saúde tem orientado a usar nomenclaturas de vírus e infecções que são codificadas com letras e números sem as identificações geográficas, como se fazia, no caso da gripe espanhola, febre do Nilo ou o vírus Zika. Em questão, tem estado a tentativa de mitigar a estigmatização e a perseguição das populações, como aquelas que cabem em rótulos recentes, como essa do vírus chinês, para o caso da Covid-19. Mas filogeógrafos, como Bob Wallace, por exemplo, interessados em compreender a origem geográfica de determinadas cepas de vírus, questionam essa medida da OMS. Ainda que reconhecendo o potencial estigmatizante, a sua crítica sugere que se trata de uma tentativa de atrapalhar a pesquisa epidemiológica de mapeamento da evolução e da difusão de patógenos, para acalmar os humores dos países que se beneficiam das grandes corporações da agroindústria e que, por conseguinte, também financiam a OMS. A geografia não pode ser reduzida a uma demarcação político-espacial. Ela envolve o estudo das dinâmicas de ocupação e apropriação e transformação dos ambientes. Há robustas evidências de um expoente aparecimento de patógenos em geografias de rápida transformação, como aquelas que abrigam emergentes populações, lavouras de monocultura e fazendas de animais em confinamento. Para Wallace, a identificação geográfica da origem de um vírus e de suas infecções seria uma forma de responsabilizar os governos, os estados e as corporações que atuam em favor de seu aparecimento. Mais que isso, para o autor, uma taxonomia fina seria ainda mais preferível, porque uma vez identificadas as plantas de produção de onde se originam os surtos, poderíamos, quem sabe, batizar as cepas de vírus de acordo com suas origens corporativas. Talvez uma variante JBS ou Tyson Foods. Bom, se frigoríficos e abastecedouros não podem ser considerados realmente seguros, nem para os seus trabalhadores humanos e nem para os animais, fica evidente que a superexposição de mercados úmidos chineses, como sendo responsáveis pelo surgimento da pandemia, é apenas uma forma de desviar a atenção sobre as responsabilidades da indústria carnista de escala. A precariedade da presumida segurança dos alimentos produzidos em ambientes industriais coloca em questão a narrativa de que os riscos contra a saúde, a moralidade e a civilidade sejam mesmo aqueles que convenientemente são representados pela carne não regulamentada dos mercados úmidos. Por fim, é preciso salientar que há uma crônica desproporção nas histórias de contágio. Antropozoonoses, por exemplo, costumam sugerir assimetrias baseadas na ideia geral de que a natureza e os animais são tipos estrangeiros, que ameaçam as sociedades e vidas humanas, que se colocam como uma externalidade. O eixo central desse enquadramento ainda repousa sobre a grande divisão natureza e cultura e opera num esquema relacional que organiza o animal no papel de algoz e de contaminante, e o humano como aquele
de vítima ou de contaminado. E isso dificulta uma agenda comum. Além disso, as tecnologias de biossegurança endossam esse esquema. Elas foram projetadas a partir dos anos de 1970 como protocolos laboratoriais envolvidos na crescente engenharia genética, mas se converteram em sistemas políticos de contenção cada vez mais robustos, que definem e distribuem os riscos e vulnerabilidades a partir de performances imaginativas quase sempre militarizadas. Sistemas de mineração de dados, softwares de geolocalização e tecnologias de DNA são parte do aparato recente que permite identificar rapidamente a presença de um inimigo invisível, decifrar o seu genoma, mapear a sua mecânica de transmissão, as suas rotas de circulação e, quem sabe, fazer aquelas curvas que vocês devem se lembrar que tanto foram divulgadas no início da pandemia e que depois se mostraram sem sentido. Trata-se de um sistema de vigilância algorítmica e molecular que ecoa as fantasias tecnocráticas da ubiquidade e do tempo real. Essas tecnologias permitem superexpor um vírus e antever as curvas de casos e de mortes, mas elas não são sensíveis o suficiente para capturar a falta de água para lavar as mãos na maior parte das comunidades mais pobres do Brasil. Elas também não são calibradas para detectar festas clandestinas ou os ônibus lotados que o agronegócio freta para transportar os seus trabalhadores no sul do Brasil. Tampouco, essas tecnologias percebem que pobres, negros, mulheres e indígenas foram convertidos em serviço essencial para a manutenção do novo normal das elites e da classe média branca. A questão é que um imaginário cada vez mais abrangente tem moldado um projeto global de conversão da saúde em um assunto de segurança, e ambas em uma única commodity dos mercados atuariais. Essa mudança de escala e de natureza da biossegurança tem sido frequentemente operada e justificada por uma ideia elástica de globalização, e nela cabe a expansão da produção e do comércio internacional de produtos de origem animal e vegetal, a circulação de pessoas, mas também de conhecimentos e técnicas da microbiologia. Trata-se de um cenário construído a partir de discursos catastróficos sobre células terroristas infiltradas entre migrantes e refugiados, sobretudo negros, pobres, latinos e árabes que precisam ser vigiados nas fronteiras, ou as superbactérias mutantes que são resistentes a antibióticos, ou ainda aquelas cepas mortais de algum vírus adormecido que atravessa oceanos na carona de alguém que, por exemplo, talvez tenha jantado uma sopa de morcego. Assim, diferentes domínios de interesse, como aquele das emergências sanitárias e climáticas, da autonomia alimentar e do terrorismo, tiveram seus caminhos cruzados na mira de ações do Estado para a vigilância e o controle conjunto de humanos, animais, artefatos e ambientes. Biossegurança transforma a saúde em guerra e não em proteção e cuidado. A biossegurança é uma forma emergente de governamentalidade que atua em favor das grandes corporações do capitalismo agroalimentar e das políticas externas dos estados neoliberais. Ela ergue fronteiras cada vez mais rígidas entre nações, culturas e espécies, e na falta voluntária de traquejo, ela cria espaços de guerra e de separação, ao invés de encontros e de partilhas. A Covid-19 é um evento crítico. Ela tem devastado vidas e projetos, mas é preciso situá-la e descolonizá-la. Há materialidades, discursos e práticas particulares que atuam múltiplas vulnerabilidades, riscos e formas de adoecimento que não podem ser simplesmente encapsuladas por um discurso coronavírus centrado. A indústria da carne é um entre os muitos exemplos das manifestação dessa profunda catástrofe que tem cruzado as nossas vidas com as de outras espécies e de ambientes. Além disso, como bem lembrou Ailton Krenak, tem essa campanha imoral de que o agro é tech, o agro é pop e o agro é tudo. Então, essa calamidade que nós estamos vivendo no planeta hoje pode apresentar a conta dela para o agro também. Catástrofes como as pandemias não são feitas apenas com vírus. E se há inimigos, o capitalismo é mais verdadeiro deles. E ele não é invisível.
ele é sindêmico, é um tipo de morte comprida que entra nos corpos e opera na carne a sua indústria de sofrimento e de exploração crônica. O ponto é que nós temos de parar de nos desenvolver e começar a nos envolver. Portanto, é preciso que questionemos mais incisivamente o papel do capitalismo no cultivo e na criação intensiva de doenças. Mas, para isso, a nossa resistência a ele deve ser envolvente e constituir subsídios para a elaboração de políticas de convivência e de cuidado conjunto para humanos, para animais e ambientes. É isso. Muito obrigada, professor Jean. Voltou, João. Que bom. Estava tomando teu lugar, que eu achei que você tinha caído. Vai lá. Os problemas da tecnologia, né? A gente está falando aqui de como controlar a tecnologia. Eu acho que cair a internet só mostra como, né, isso é contextual e pode acontecer, né? E não existe algo que a gente consiga controlar o tempo todo, assim, né? Bom, eu vou passar agora a palavra para a professora Leandra. Ela comentou, eu iria passar os slides, mas talvez, né, só para não correr o risco também de cair, aí ela vai mesmo transmitir os slides dela. É isso, é com você, professora. João, deixa eu apresentar a Leandra primeiro. Sim, desculpa. Não apresenta ela ainda. Vamos lá. Desculpa. Tá, imagina. Então a Leandra que vai apresentar os slides. Ok, então tá. Então, primeiro, muito obrigada, professor Jean, pelas tuas tão instigantes e importantes contribuições aqui para o nosso debate. Acho que teremos vários elementos para conversar um pouco mais no final. E agora, então, eu gostaria de passar a palavra para a nossa outra convidada, que é a professora Leandra Gonçalves. Vou descrever rapidamente aqui. E assim como o João Paulo tem uma relação mais antiga de amizade afetiva com o Jean, eu e Leandra somos irmãs de coração. E, academicamente, trabalhamos com assuntos e temas muito próximos, embora sejamos de áreas distintas, e estamos aqui nesse evento hoje, então, muito bacana. Bom, a doutora Leandra Gonçalves, ela tem uma formação interdisciplinar, trabalha com gestão costeira e marinha, políticas públicas ambientais, instituições internacionais e manejo de recursos naturais do uso comum. Atualmente, ela é pesquisadora de pós-doutorado no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Possui doutorado pelo Instituto de Relações Internacionais, também da USP, estudando a interface entre a ciência e a política. É integrante da Plataforma Brasileira sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos e do Projeto de Governança do Sistema da Terra, além de autora principal para o Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas, o PNUMA, no Global Environment Outlook 6. Leandra, é contigo. Obrigada, Marcela. Obrigada, João Paulo e a Associação Brasileira de Psicologia Política pelo convite. Estou muito feliz de participar. Achei excelente a exposição do professor Jean. A Marcela sabe, mas eu sou uma grande entusiasta da interdisciplinaridade, então, né, vocês viram meu background, minha formação é toda nas ciências naturais, né, com exceção do meu doutorado nas relações internacionais, então é um grande prazer poder vir aqui hoje, debater com outros pesquisadores, com outras visões, mas que certamente são complementares. Então, assim, a fala do professor Jean me trouxe vários insights de coisas que na nossa área a gente pensa também, mas olha por um outro lado do cubo, mas de forma que também coaduna e pensa na mesma linha, né? Então, um pouco da minha apresentação, do que eu trouxe aqui, é como a gente tem discutido algumas coisas, como a gente tem discutido o quanto as sociedades são dependentes das questões ambientais, da biodiversidade, como a gente olha a sociedade e meio ambiente de forma junta e interdependente, mas também para provocar insights e inspirações nos trabalhos de vocês, né? Então, acho que, para mim, é uma grande inspiração estar aqui hoje. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a minha tela. Se vocês conseguem ver. Share. Legal, vamos lá. Bom, então acho que vocês conseguem... Eu não consigo ver o chat. Vocês conseguem ver a minha apresentação? Sim, tá aparecendo aqui para a gente. A gente está te vendo também e a apresentação.
Tá bom, eu não consigo ver vocês, então, se eu estiver passando muito do tempo, por favor, fique à vontade de abrir o microfone e me parabenizar. Bom, aqui o tema eu acho que já é bem inspirador, né, e bem atual para o momento que a gente está vivendo hoje, que é do Covid-19, o antropoceno e o capitalismo. Eu trago primeiro aqui uma frase que uma amiga recente publicou num artigo de opinião num jornal, mas que mexeu muito comigo, e eu acho que as falas que me antecederam no início trouxeram um pouco disso, sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Então, estamos todos nos equilibrando diariamente, cada um ao seu modo, para não sucumbir à tristeza e à melancolia que não saem de nós. Vamos engolindo as notícias, fingindo que as reuniões de trabalho ou as lives com pessoas interessantes, como estamos fazendo hoje aqui, são parte da normalidade. Tomamos uma dose de humanidade, daquelas bem doloridas, todos os dias, não paramos mais. E essa frase da Nathalie, participa de um coletivo de mulheres junto comigo, mexeu muito comigo, porque eu tenho participado de momentos como o que estamos participando hoje, interessantes e que trazem energia para a gente continuar produzindo a ciência que precisamos para um futuro que queremos, usando um jargão bem chave da Organização das Nações Unidas, mas para que a gente possa levantar todo dia e nos animar e pensar de que forma que a gente pode contribuir para um futuro melhor, porque é esse que a gente vê hoje no presente, esse desmonte da legislação ambiental, esse desmonte de todas as instituições políticas e democráticas que a gente tem vivenciado no Brasil e, de certa forma, no mundo como um todo, realmente geram desestímulo. Mas eu acredito que esses momentos que a gente tem de debate realmente são grandes inspirações. Como que nas ciências naturais ou nos estudos, né, ambientais, né, nas ciências ambientais, a gente procura olhar a interação sociedade e natureza? A gente vê os humanos como uma força dominante de mudança no planeta. E isso dá origem a uma nova época que a gente tem falado muito hoje, que é título da nossa fala hoje aqui, que é o antropoceno. A gente parte do antropoceno para dizer que a sociedade precisa ser vista como parte da biosfera e não separada dela. Talvez isso, para quem vem dos estudos mais das ciências sociais, seja até uma coisa óbvia, mas por muito tempo na ecologia a gente viu sociedade e natureza de forma separada. E hoje a gente olha de uma perspectiva de um sistema socioecológico onde a gente já tem certeza que, dependendo das ações coletivas da humanidade, as condições de bem-estar podem ser benéficas ou hostis para a vida e o bem-estar humano na biosfera, nessa nova era geológica do antropoceno. E eu acho que o professor Jean trouxe grandes exemplos sobre isso, de que forma que as ações que a gente está tendo hoje, no presente, podem reverter em questões muito negativas, inclusive para o bem-estar da sociedade. Já existem muitas evidências científicas deixando claro que eventos como mudanças climáticas, perda de biodiversidade, são sintomas de uma grande aceleração das ações humanas nessa nova era geológica, antropoceno. E ao invés de fenômenos independentes que ocorrem de forma pontual na China, na Europa, nos Estados Unidos ou no sul global, América Latina e Brasil, não são fenômenos independentes. Eles interagem com o desenvolvimento social, econômico e cultural. Então, a gente costuma partir da perspectiva do sistema socioecológico, que são sistemas complexos e adaptativos onde o humano interage com o meio ambiente, o homem e a natureza, de forma interdependente e provocando feedbacks entre essas ações. Então, é a natureza sendo impactada pelo ser humano, o ser humano sendo impactado pela natureza e vice-versa. Essa relação ser humano e natureza tem provocado uma série de ações, atividades, impactos, e tem três principais forçantes que têm estimulado essas modificações. Uma delas, por exemplo, o crescimento populacional. 8 bilhões e aumentando cada vez mais esse crescimento da população, que depende da produção de recursos naturais. A globalização, uma outra forçante, que integra de todas as formas, principalmente as forças econômicas no planeta. E a urbanização, que a cada vez mais expande para áreas costeiras e áreas de interiores, provocando uma série de impactos nos ambientes naturais. Por isso que hoje a gente tem uma discussão muito forte do que é o antropoceno, onde a gente considera que antropoceno é aquele momento onde as sociedades humanas passaram a
causar tantos impactos no planeta, que esses impactos que datam, essa data ainda não é uma data, ele ainda é um início bastante polêmico e não consolidado por pesquisadores da área que são do Instituto de Geologia, mas a gente já nota que as sociedades humanas estão trazendo tantos impactos para o planeta, que esses impactos estão sendo registrados nas camadas geológicas, ao ponto da gente passar do Holoceno para o Antropoceno, onde se reconhece o impacto das sociedades humanas nas camadas geológicas. Alguns pesquisadores alegam que, na verdade, a gente não está passando pelo momento do Antropoceno, mas sim pelo Capitaloceno. Afinal, essas mudanças provocadas pelas sociedades humanas nas camadas geológicas, no meio ambiente, no bem-estar e na qualidade de vida da sociedade, é sim, de certa forma, provocada pelo capital. E eu empresto esse mapa de um trabalho bem recente, saiu na revista Nature, nesse ano de 2021, por uma equipe do pesquisador Carl Falk, que é bem emblemático nesses estudos de sistemas socioecológicos, onde mostra de que forma que esse planeta, onde nós habitamos e dele dependemos para a nossa qualidade de vida, está interconectado, através das ocupações humanas, através de rodovias, através de ferrovias, através de fluxos de embarcações nesse oceano que ocupa mais de 70% do planeta, através de esforços de pesca, de cabos submarinos que nos proporcionam a internet pela qual hoje estamos conectados e pelas linhas de transmissão. O mundo hoje ele é tão conectado por suas redes de comunicação e pelos seus sistemas de produção. Um deles, bem chave, que é o agroindustrial, bem detalhado pelo Jean na apresentação anterior, mostra que a interconexão sociedade e natureza está cada vez mais presente e que esses impactos que os defensores da era do Antropoceno notam hoje também poderia ser chamado de Capitaloceno, porque o início dessa era coincide também com uma intensificação das atividades provocadas pelo capital, ou do sistema, no caso do sistema capitalista. Como que o Covid-19, esse período que a gente está vivendo, se relaciona com o Antropoceno? Existem várias explicações e várias justificativas para essa interação. Uma delas é que a gente nota que as pandemias, como, por exemplo, a do Covid-19, e as respostas de saúde associadas, se cruzam com os riscos climáticos, que são exacerbados pela crise econômica e pelas disparidades socioeconômicas e raciais, que já vêm de longa data, tanto dentro dos países quanto entre as regiões. O fato é que a Covid-19 tem exposto e deixado cada vez mais marcante as desigualdades na vulnerabilidade a choques que carecem de recursos financeiros e essenciais para um padrão mínimo de vida. Ou seja, as vulnerabilidades e desigualdades existentes anteriormente à Covid-19, hoje estão sendo cada vez mais expostas, estão cada vez mais vulneráveis e cada vez aumentando, exacerbando essa desigualdade já existente. Também é notável num trabalho bem recente que saiu na revista Frontiers, de Morin e Lajouni, dizendo que os surtos de doenças zoonóticas e transmitidas por vetores, nesse período do estudo deles, de 1990 a 2016, estão relacionados ao desmatamento, em especial em países tropicais, e ao reflorestamento, principalmente em países temperados. E nesse trabalho eles mostram que esses surtos de doenças são transmitidos por vetores associados à área de plantações. No caso desse trabalho, ao óleo de palma. Mas não é difícil fazer essa relação no Brasil com áreas de plantação de eucalipto, por exemplo, onde você desmata a mata nativa para fazer plantações que servem a indústrias variadas. No entanto, a gente precisa sempre lembrar que está tudo nesse planeta conectado. Bem-estar e a pandemia também estão conectados. Os organismos não apenas existem, eles competem, desempenham funções críticas na dinâmica desse ecossistema e na criação e fornecimento de uma resiliência socioecológica. Como que a gente se mantém, como garante essa qualidade de vida e o bem-estar. E nesse sentido, para mim, é bem importante marcar o papel da biodiversidade na proteção contra esses choques e eventos extremos. Qual é o papel da biodiversidade numa pandemia, como a pandemia da Covid-19?
Eu gosto de olhar para isso através de um conceito recentemente lançado pelo painel intergovernamental de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, que traz o conceito de contribuições da natureza para as pessoas. É um conceito que vem evoluindo a partir do conceito de serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, que veio já desde 2005, com o levantamento do milênio, né, o Millennium Ecosystem Assessment, e que traz um pouquinho dessa dependência das pessoas com relação à natureza, ou melhor dizendo, das contribuições da natureza para as pessoas. A definição trazida nesse trabalho de 2019 pelo Pascoal é que todas as contribuições positivas ou benefícios e, ocasionalmente, contribuições negativas ou perdas que as pessoas obtêm da natureza é o que a gente considera como contribuições da natureza para as pessoas. Eles vêm, essa equipe de pesquisadores que trabalha no painel intergovernamental de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, tem definido cerca de 18 categorias de contribuições que a natureza traz para as pessoas. E aí eu trouxe aqui algumas delas a título ilustrativo. Por exemplo, serviços de provisão. São contribuições que a natureza traz para as pessoas. É uma pergunta que eu sempre tento fazer para os alunos na sala de aula. Vocês estão hoje aqui sentados na sala de aula, ou vocês na sua casa, onde vocês estejam assistindo agora essa conversa. O que vocês estão levando de contribuições da natureza para as pessoas? Podem comentar no chat se vocês se sentirem à vontade. Quando a gente está no nosso ambiente, muitas vezes a gente não nota quais são as contribuições da natureza para as pessoas, mas são muitas, praticamente todas. Serviços de provisão, por exemplo, o nosso alimento da hora do almoço, a água que a gente bebe, a madeira da nossa mesa, o remédio que a gente toma, por exemplo, de ômega 3, que vem de algumas espécies de peixe. Não apenas isso, tem também as contribuições da natureza para as pessoas em termos de serviços de regulação. Regulação do clima, prevenção de desastre, polinização, controle biológico. Eu, que normalmente trabalho com questões ligadas ao oceano, sempre falo para as pessoas em São Paulo. Você sabe o que o oceano tem a ver com a sua vida? As pessoas que estão em Florianópolis talvez tenham uma relação mais clara com o oceano, pois moram no litoral. Mas, na verdade, eu, hoje aqui, sentada na minha mesa, em Jundiaí, no interior de São Paulo, dependo do oceano para respirar. Que a cada 2 respiradas que eu dou, uma vem do mar. Então, a gente depende da natureza para a nossa respiração, para a qualidade do ar. A gente depende da floresta para a qualidade do ar. E muitas vezes a gente não nota o quão dependente da natureza a gente é. Serviços culturais de recreação, turismo, contemplação, questões religiosas, por exemplo, o 2 de fevereiro, nas cerimônias para Iemanjá, inspiração para a arte, aprendizagem, tudo isso são contribuições da natureza para as pessoas. E também, é claro, uma parte que é mais explorada pelos pesquisadores e cientistas das áreas ecológicas, que são serviços de suporte, ciclagem de nutrientes, produção primária e etc. E quando veio essa pandemia, né, que a gente não sabia quanto tempo ia durar, se ia durar muito, se ia durar pouco, a gente achava que ia ser uma coisa curta, e já estamos há 1 ano durante esse período de quarentena. E eu e a Marcela, a gente conversava muito sobre isso. Será que a sociedade vai mudar a forma de se relacionar com o planeta? E se vai mudar a forma de se relacionar com o planeta, em qual escala? Então, eu me preparando para a fala de hoje, fiquei pensando, mudamos a forma de se relacionar com o planeta? Porque no começo da pandemia, tinham muitas falas no sentido, agora que estamos mais em casa, vamos dar mais valor à natureza, ao período que a gente podia estar nas praias, nos parques. E, na verdade, ao longo desse 1 ano, muitas foram as evidências de que as pessoas ainda não entenderam o quanto somos dependentes do meio ambiente. E o quanto esse meio ambiente pode nos beneficiar. Então, a gente nota muita máscara descartável, descartada de maneira incorreta. A gente notou um aumento no consumo das pessoas, bem emblemático o caso, por exemplo, do início da pandemia, onde se esgotaram os papéis higiênicos no supermercado. A gente notou um aumento na produção. A gente notou que a indústria agroindustrial, e o professor Jean mostrou isso na fala anterior,
não parou os seus trabalhos. Inclusive, a OMS garantiu que os produtos estavam aptos para consumo. A gente não notou mudança, em especial no Brasil, na forma dos governantes lidarem com as políticas públicas. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, se aproveitou da pandemia para deixar a boiada passar, enquanto a gente tinha o número de pessoas por dia aumentando em mortalidade. A indústria não parou de produzir. Porém, a forma de se relacionar com o planeta tem mudado no sentido de ampliar vulnerabilidades e exacerbar desigualdades já existentes no planeta, e em especial aqui no Brasil. No entanto, eu acho que cabe também a gente fazer uma reflexão no sentido de olhar de que forma que a gente pode usar esse momento para refletir sobre mudanças, para refletir sobre a transformação. Porque, de fato, do jeito que está, a gente está invadindo fronteiras planetárias importantíssimas. A gente está passando do limite na perda de biodiversidade, passando do limite na quantidade de emissão de gás carbônico, e isso tem gerado uma série de doenças respiratórias. A gente está passando do limite no ciclo de nitrogênio com a quantidade de fertilizantes que acabam parando em corpos de rios e mares. Então, de que forma que a gente pode reverter esse ciclo? E aí eu trouxe algumas coisas aqui para a gente pensar e conversar depois dessa exposição. Uma delas é tentar reduzir a desigualdade. Por quê? Porque a igualdade mantém as comunidades unidas e permite que nações e regiões evoluam ao longo de trajetórias para um desenvolvimento sustentável. Hoje a gente olha essa frase e pensa, utópico, mas talvez a gente tenha que trabalhar para isso, para buscar uma igualdade, porque a desigualdade, em termos de capital social e natural, está aumentando e foi exacerbada durante esse período de pandemia. E isso precisa ser tratado como parte integrante do sistema de governança da Terra como um todo. Inovação, tecnologia e desenvolvimento é parte dessa solução, mas desde que seja distribuído de forma igualitária, porque senão a gente acaba também, com isso, ampliando desigualdades. E aí, é claro, infelizmente, a gente está vivendo, e o Frederico deixou isso muito claro no início, um momento em que a ciência é mais necessária do que nunca. E, por outro lado, estamos enfrentando um momento de negacionismo cada vez mais exacerbado. A ciência fornece um consenso informado por fatos, por dados, e a gente está vivendo esse período onde se nega a informação da ciência, onde se corta investimento em pesquisa científica, no momento em que a gente mais precisa da ciência. Então, de que forma que a gente pode se unir para reverter esses passos, para a gente mudar o planeta, o curso dessa transformação, para que ela seja mais positiva, para que ela traga mais contribuições da natureza para as pessoas, contribuições essas positivas para a nossa qualidade de vida e para o nosso bem-estar. E aí eu gostaria de terminar a minha fala e deixar aberto para perguntas, para a gente conversar mais sobre isso, mas pensando, tentando olhar de forma positiva, porque eu acredito que há espaço para mudar o curso da história para caminhos mais sustentáveis. A partir do momento que sociedade, indivíduos, tomadores de decisão, empresários do setor privado e produtivo, exploratório, comecem a entender que meio ambiente e desenvolvimento precisam andar junto, que a indústria depende também dessas contribuições da natureza para as pessoas. Então, a gente precisa começar a pensar recursos naturais para quem? Para quê? Né? De que forma que esse recurso natural está sendo usado? É urgente que as pessoas, economia, sociedade comecem a governar ativamente essas contribuições da natureza para o bem-estar e a construção de uma biosfera resiliente para o futuro. Então, para mim, esse momento que a gente está aqui hoje conversando, proporcionado, né, por essa conexão pela internet, que junta uma pesquisadora de São Paulo com um pesquisador do Rio Grande do Sul, com a equipe de Santa Catarina, é chegada a hora da gente se reconectar e buscar um desenvolvimento aliado à base do sistema ambiental, para que a gente possa administrar de forma ativa as ações humanas em um futuro próspero, desde que a gente esteja dentro das fronteiras planetárias, que hoje a gente tem cada vez mais puxado essas fronteiras planetárias para cima,
especialmente liderado por um sistema produtivo explorador e capitalista que tem exacerbado essas desigualdades, em especial nesse período de pandemia. Eu acho que é isso, eu deixo aqui o meu e-mail, o meu contato, e eu acredito que é só através desses diálogos, dessas conexões entre as áreas dos saberes, entre a interdisciplinaridade, entre a transdisciplinaridade, né, com as comunidades, com os atingidos pelos impactos ambientais, é que a gente vai buscar soluções para um futuro mais próximo e mais sustentável. É isso. Obrigada a todos e a todas. Valeu, obrigado, Leandra. Bom, então a gente passa por uma primeira rodada para comentários, perguntas. Eu particularmente gostei muito da fala da Leandra e do Jean, acho que são bem pertinentes, assim, acho que demonstram, né, a potencialidade que a gente tem enquanto coletivo, né, de estar aqui juntos, pensando um pouco, como que a gente consegue torcer alguns regimes de verdade estabelecidos sobre natureza, sobre cultura, né, em tempos de que, e muitas vezes a Leandra falando, né, sobre como que a gente não consegue fazer essa separabilidade entre natureza e cultura, me lembrou em alguns momentos também, eu lembrei lá do Jamais Somos Modernos, o Latour fazendo aquela abertura do livro dele, falando, né, de como que a gente não opera nesse purismo, né, a partir desse certo purismo, e como que a gente consegue desestabilizar certos sistemas, né. Eu não sei se a Marcela quer fazer algumas perguntas, ou eu faço alguns comentários, ou não sei. Olha, João Paulo, não sei também, primeiro agradecer a fala da Leandra também, muito instigante, acho que formou uma dupla, quando a gente monta essas lives, a gente nunca sabe direito para onde vai, o que vai dar, né? E especialmente é uma live que a gente foi compondo um pouco pelo tema, e Jean e Leandra também não se conheciam, né? E acho que fez uma dupla maravilhosa aqui para debater essa relação humanidade-meio ambiente, especialmente na pandemia. Eu teria algumas questões depois para colocar, João Paulo, não sei se quer pegar primeiro do chat, você trazer, depois Tá. Você me devolve daí. Uhum. Tá, pode ser, então. Então a gente tem um é mais comentário e o outro é uma pergunta. O primeiro comentário do Tiago Salles, ele comentou, maravilhosa fala com reflexões muito potentes, gostaria de pedir indicações de leitura sobre estudos multiespécies, antropoceno e HIV/AIDS, por favor. E o outro seria do Felipe Demetri, né, que ele perguntou para o professor Jean se o mito fundador da sopa de morcegos não participaria de uma estratégia de culpabilização individual, né, nesse sistema. O João, quem sabe, eu olhei ali no chat, acho que essa é a única questão que está no chat, né? Isso, aham. Então, eu já vou embalar duas questões que eu gostaria de trazer, pode ser? Porque daí vocês fazem mais uma fala, cada um mais um tempinho, né? De um modo um pouco mais solto. Enfim, eu fui anotando, assim, algumas coisas, não tem uma questão, assim, acho que muito fechada, eu vou mais pensar um pouquinho com vocês, até porque não é um tema da minha área de formação, de pesquisa, e tenho aprendido muito com essas lives. A primeira live que nós fizemos foi com um tema sobre Covid e desigualdades sociais, que veio Pedro Henrique Torres e a Suyá, que fizeram bem esse debate da indissociabilidade, né, do sistema econômico, político e ambiental. E acho que isso é fundamental para nós, da Associação Brasileira de Psicologia Política, especialmente para a psicologia de forma geral. A psicologia, até muito pouco tempo atrás, e ainda assim é de uma forma muito íntima, não se adentra nesse debate, né, do meio ambiente. Né? O meio ambiente quase não existe nas teorias da psicologia. E acho que a psicologia política é uma área do conhecimento que começa, aos poucos, a entender que o tema ambiental é um tema político, sim, também, né? E de entender que é inviável essa separação, essa falsa dicotomia que foi se criando nas ciências humanas, né, de natureza e cultura, de sociedade e natureza. Então, muito bom escutar vocês. Novamente, eu estou aprendendo muito com essa conversa, porque é um debate interdisciplinar, eu acho que isso é muito rico. Nós temos pelo menos 5 áreas de conhecimento envolvidas nessa conversa de hoje, né? Então, muito, muito bacana. O que eu queria trazer, assim, uma questão voltada daí mais para o Jean, uma questão voltada mais para a Leandra,
É que eu acho que, assim, em síntese, o que vocês trazem é muito importante, e especialmente agora no momento da pandemia, que de alguma forma a pandemia, ela escancara para nós, é o resultado desse modelo capitalístico de lidar com a natureza, né? Esse modelo antropocêntrico de só satisfazer as nossas necessidades, que daí é outro debate, né, para ver o que é necessidade, tantas necessidades construídas, forjadas pelo capitalismo, essa forma predatória, exploratória, e que com a pandemia, de alguma maneira, a natureza nos provoca assim, bom, estão entendendo quem é que depende de quem, né? E isso eu acho fantástico para a gente pensar nesse momento da pandemia, e pensando bem a situação do Brasil, e eu queria tentar para a gente pensar um pouquinho daí no caso do Brasil, que é um caso que está, assim, me fogem até palavras, né? A gente está passando no Brasil que eu acho que as últimas gerações, ou talvez a gente nunca tenha passado, nesse colapso econômico, político, humanitário, de violação de direitos, de ruínas do sistema democrático, a questão econômica, política, e junto com a pandemia e meio ambiente, tudo misturado, está uma complexidade tamanha, estamos aí jogada na vala comum das mortes, né, a população abandonada, vivenciando uma negligência por completo da política estatal, e a fala de vocês começou a me trazer para esse atual momento, como pensar na questão do Brasil. E aí, Jean, você trouxe uma noção, um conceito de biossegurança, que eu gostaria que você retomasse, que eu acho bem importante, e você traz como a saúde tem sido gestada nessa perspectiva da biossegurança, e como que você vê que isso está acontecendo, se está acontecendo, de que forma no Brasil hoje na pandemia, a biossegurança, a saúde na pandemia hoje no Brasil. E, para a Leandra, agradeço que você explicou um pouco detalhado o que é o antropoceno, acho que para nós a psicologia, a maioria não sabe, nunca tinha ouvido falar, então era uma questão que eu ia trazer, mas em um momento você destrinchou de forma mais detalhada. E eu queria te fazer, na verdade, duas questões. Uma, como você colocou, você tem toda uma formação, pesquisa e ativismo ambiental voltada para a questão dos oceanos. E te perguntar, no Brasil, como é que você vê hoje o antropoceno, o capitoloceno, na questão temática dos oceanos, focada nos oceanos. E aí, especialmente no Brasil, você traz exatamente isso, como que a pandemia, ela não produziu as desigualdades sociais, raciais, de gênero, né? Ela escancarou e acirrou essas desigualdades. E como que você vê que seria, quais possibilidades de atravessamento dessa pandemia e qual seria o papel do Estado para tentar enfrentar essa pandemia e enfrentar esse acirramento das desigualdades sociais, raciais e econômicas? Bom, gente, perguntas super amplas, complexas, é mais para um debate mesmo. Obrigada. Não sei, começa pela ordem das apresentações? Acho que Bom, então tá. pode ser, Jean. Pode ser? Então tá. Não, primeiro eu quero agradecer pelas questões e também agradecer a Leandra pela fala, porque eu estava aqui tomando notas enquanto você estava apresentando, e pelas questões que, tanto do chat como agora da Marcela, os comentários do João, eu acho que eles servem para a gente desdobrar isso em mais uma série de tópicos, assim, né? Acho que a primeira questão eu vou primeiro falar dela, mas ela de alguma forma vai repercutir na da Marcela, a questão que veio do chat sobre se a sopa de morcegos, então, seria uma espécie de probabilização individual. Eu não diria nem só individual, né, mas eu vou voltar até vou ser fiel com o argumento da minha apresentação, que era justamente a ideia de como que essas narrativas que gostam de superexpor ou de superexotizar certas práticas que estão às margens, digamos assim, daquele imaginário euro-americano sobre o que é alimentação, sobre qual é que é uma relação com certos animais, o que come, o que não come, etc. Que a gente vê o tempo todo, a gente vê essa super exotização, por exemplo, de práticas alimentares entre populações indígenas, quilombola, entre distintas
camadas socioeconômicas, assim por diante, né? Mas, em particular, né, o que me incomoda é o fato de que, ainda que a gente, não vou dizer que a gente não tem um programa que pense saúde de uma forma integrada em termos de humanos, animais e ambientes, a gente tem um programa da própria OMS, o One Health, né, saúde única, que pensaria mais ou menos esses termos, mas a questão é que sempre há digamos assim, essa hierarquia colocada de que certos animais que estão fora desses regimes de controle da própria biossegurança, tá? Eles são tomados como os possíveis culpados, né, sei lá, de catástrofes que aparecem. Tem uma coisa que faz remeter, na verdade, a um debate que já é secular, assim, tanto da filosofia, mas depois passa também pela antropologia, que é esse lugar de um pretenso excepcionalismo humano, sabe? Ou seja, os humanos têm alguma coisa distinta do resto da natureza. Nós somos animais também e algo mais, né? E nós nos colocamos como uma externalidade, nós e a natureza, né? E a natureza, ela é colocada sob dois regimes nesse tipo de imaginário, né? Um deles é de que, uma vez que ela é externa, ela pode ser objetificada, e uma vez que ela é um objeto, ela pode ser convertida em recurso. Daí a gente fala em recurso mineral, recurso alimentar, recursos naturais, a gente assim chama, né? E normalmente quando a gente consegue colocar esse objeto sob o nosso controle. Mas, assim, esse universo é mais inesperado do que as nossas pretensões de controle, ou esse nosso fetiche controlador, né? E quando as coisas dão errada, a gente costuma inverter esse discurso e dizer, olha, a natureza é indomável, a natureza é imprevista, ela é ameaçadora, etc. Sabe, esse lugar de que nós somos vítimas de alguma coisa. Então, assim, a gente constrói prédio na orla do mar e depois nós somos vítimas da onda, sabe? A gente cobre a cidade inteira de cimento e depois nós somos vítimas da chuva que alagou, sabe? A gente destrói os ecossistemas e depois nós somos vítimas de um inimigo mortal como o novo coronavírus. A chave me parece complicada nesse sentido, né? Então, ao mesmo tempo, a gente tem esse fetiche do controle e aí converte em recurso, e quando sai do controle, parece que somos vítimas dele. E o que mais me incomoda nesse sentido, e que é um pouco do argumento do texto, é de que, assim, superexpor práticas que são consideradas exóticas, como essa de comer civeta, pangolim, ou qualquer coisa nesse sentido, né, meio que esconde, digamos assim, todo esse universo da criação intensiva. A gente já transformou a América Latina numa grande lavoura de soja transgênica ou numa grande granja de animal de confinamento. E é como se isso não provocasse problema nenhum, porque tudo isso é criado dentro de regimes de cuidado da biossegurança, né? Mas o que acontece? O que é por exemplo, a gente pensar o que é uma granja de porcos? Por exemplo, ontem mesmo dava aula aqui na psicologia e a gente estava fazendo uma discussão sobre saúde multiespécie e eu dizia, olha, uma granja de porcos ela funciona mais ou menos no mesmo esquema de uma planta automobilística, sabe? Tudo é conectado como, assim, é um regime de produção em escala. Então, para vocês terem uma ideia, o capitalismo é introjetado de maneira genética naqueles porcos. Eles não são porcos no sentido natural da coisa. Eles são geneticamente modificados para que eles sejam como um carro, padrão. Todos os carros têm que funcionar da mesma forma lá na linha de produção. Você não quer comprar um carro que é da mesma marca que o teu vizinho, o mesmo modelo, e ele ser mais rápido ou mais devagar, ou ele ter uma porta a menos ou um pneu a mais. Você quer que ele seja standard, né? Então, esses porcos, eles também precisam ser standard, porque você não quer que o seu churrasco tenha mais ou menos gordura do que o churrasco do vizinho, né? Você não quer que a tua carne tenha mais ossos do que a do vizinho. Mas não é só isso, né? Não é só a questão da estandartização
né, daquilo que na natureza, entre aspas, seria descontrolado ou desigual e assim por singular, vamos dizer, sabe? Esse shape, essa estandartização fala com mais coisas, porque assim como uma linha de produção, esses porcos têm que passar, por exemplo, pelas esteiras de desossa, por exemplo, né, num determinado ritmo em que as peças precisam ter o mesmo tamanho. Mas elas só vão ter o mesmo tamanho se você tem, por exemplo, uma modificação genética logo, né, no início, se você cria esses animais sobre a mesma temperatura, sobre as mesmas condições de pressão atmosférica, exatamente com as mesmas dietas, né, que ambos estão, sei lá, se alimentando, para que você tenham todos iguais. Inclusive porque os corpos dos trabalhadores humanos dessa indústria se fundem, inclusive, com a própria carcaça desses animais, porque essas peças são tão iguais que elas permitem que o trabalhador faça exatamente o mesmo movimento quando a carcaça está passando na esteira. Então, assim, a anatomia dos corpos desses humanos se confunde com a própria anatomia daquelas carcaças que estão sendo cortadas. Sabe, essa padronização do porco, né, acaba fazendo quase como uma fusão entre esses corpos de humanos e de animais naquela linha de produção, né? Os teus tendões são tendões que respondem por um movimento suíno, tá? De corte e assim por diante. Então, né, esses processos da carne em regime industrial passam por isso, pela padronização. Né? Ninguém quer tomar a Coca-Cola mais doce que a outra Coca-Cola, elas têm que ser todas iguais. Só que agora, quando a gente está trabalhando com animais, a gente quer que se responda pelo mesmo tipo de padronização do que os outros alimentos industrializados. Né? O segundo problema, então, que aparece aqui, evidentemente, é o fato de que porcos criados nesse tipo de regime são animais imunodeprimidos. Eles são altamente suscetíveis a uma contaminação. Os trabalhadores são monitorados o tempo todo, porque eles podem trazer, talvez, na curvinha da orelha, no nariz, debaixo da unha, um patógeno que vai contaminar a carne. Então, não é só uma questão de biossegurança unilateral de que animais podem provocar contaminação com humanos. Esses humanos podem provocar uma contaminação nesses animais. Aqueles que trabalham nas granjas, eles também precisam passar por processos de vigilância e de higienização, porque senão podem contaminar o rebanho. E aí que está o problema. São geneticamente semelhantes ou iguais, né? Quase clones. Contamina um, você mata o rebanho inteiro. Todos vão se contaminar muito facilmente. E como eu disse para vocês, é agronegócio. Então a gente está cultivando grana, a gente está cultivando dinheiro, a gente não está produzindo alimento. Né? Então, esses regimes são muito perversos. Mas só que tudo isso fica protegido num imaginário da opinião pública, porque quando quer se falar de uma tragédia, fala da sopa de morcegos, fala do civeta, fala, né, das práticas que são. Aqui, por exemplo, aqui perto de Porto Alegre, em Pelotas, é um lugar muito conhecido pelos doces, que também não são portugueses, não são europeus, são escravos, mas também as narrativas brancas tentam embranquecer o doce de Pelotas. Tá? Mas, por exemplo, o doce de Pelotas é considerado um patrimônio imaterial. Bom, isso agrega, digamos assim, valor. Mas só que para o doce de Pelotas circular, né, pelo mundo, com o valor agregado de ser doce de Pelotas, ele precisa um registro sanitário regional, que é esse selo, doce de Pelotas, vira uma marca, né, essa coisa geográfica. Só que para ele ganhar esse selo sanitário, aí os doces devem ser feitos não com colher de pau, devem ser feitos com outro tipo de mecanismo de mexer o doce. Não pode ter uma pessoa botando a mão para mexer a colher, porque pode cair coisa da pele dela, então tem que ser uma máquina para mexer. Não pode ser num tacho de cobre, tem que ser num tacho produzido com uma liga de metal especial por causa dos protocolos sanitários. Bom, ou é patrimônio, ou vai virar uma coisa padrão, porque enquanto patrimônio ele queima no fundo, ele é mexido com a colher de pau, dentro do tacho de cobre, sabe? Só que isso, aos olhos dessas políticas internacionais de biossegurança, isso é uma ofensa à moralidade, à civilidade alimentar. Onde é que já se viu comer uma coisa onde as pessoas mexem com a mão, com uma colher de pau? Então, um pouco desses
é nesse sentido que eu falava que biossegurança passa a superproteger, né, a indústria de escala, né, e demonizar, digamos assim, as práticas que são culturalmente situadas, as práticas que são tradicionalmente valorizadas em termos de história, em termos de trajetória das vidas das pessoas, dos seus sentidos locais de pertencimento, de identidade, etc. Então, sim, nesse caso, né, é uma culpabilização individual no sentido de culpar uma tradição individual, mas individual e coletiva também, porque, né, constitui uma identidade, assim por diante, e ao mesmo tempo é uma forma de novo, né, de fazer como a OMS fez, carne segura, está tudo bem. E as pessoas se contaminando com Covid, né, nas linhas de produção, se cortando ou tendo contato com essas substâncias, com esses dejetos e tudo mais. E é nesse sentido, Marcela, que eu falava da biossegurança, né, num caminho mais largo, digamos assim, do que aquele lugar estrito sensu. Acho que em estrito sensu aparece como um conjunto de protocolos de prática de laboratório, né, que estavam envolvidos na manipulação, na engenharia genética, que estava manipulando a vida, ou seja, estava manipulando, né, por meio da microbiologia, conhecimentos que transformam a vida num nível molecular e que, eventualmente, podem colocar as pessoas, né, ou as pessoas e os ambientes, as plantas, os animais, etc., numa possível exposição a um agente biológico potencialmente patógeno, tá? Mas o que acontece é o seguinte, e não era só isso, tinha protocolo ético, lembra? Assim, pode ou não pode clonar uma espécie, pode ou não pode fazer pesquisa com células-tronco, ou seja, tem protocolos éticos em relação aos limites, né, dessa manipulação da vida. E tem, obviamente, protocolos de trabalho, né, o uso de EPIs, máscaras e níveis de proteção desses laboratórios, tudo isso tem a ver com biossegurança, que depois passa também a organizar um pouco a vida dos espaços biomédicos de saúde, dos espaços hospitalares e assim por diante. Mas o ponto que eu queria chegar é assim, me parece que nos últimos anos, a biossegurança sai dos laboratórios, ela vaza, desculpa o trocadilho, né? Ela vaza do laboratório e ela vira uma espécie de política de relações internacionais, já através das relações internacionais também. Eu acho que é mais nesse sentido que eu estava pensando, porque você começa a não pensar que a manipulação de um eventual agente biológico lá no laboratório pode ser potencialmente contaminante. Um latino-americano pode ser potencialmente contaminante. Quando eu dei aula nos Estados Unidos, 2 ou 3 anos atrás, como professor visitante, para as minhas filhas poderem ir para a escola, elas tiveram que se vacinar tudo de novo, tá? Porque o calendário de vacinação do Brasil não era confiável o suficiente, porque, enfim, nós somos latinos, somos potencialmente contaminantes, tá? Para uma certa geopolítica dos países do norte, né? Latino-americanos, africanos, asiáticos, ou pessoas do Oriente Médio são potencialmente perigosas, né? Se elas são árabes, muçulmanas, se elas falam persa ou qualquer coisa nesse sentido, elas podem ser potencialmente perigosas porque elas podem ser um terrorista. Elas podem estar envolvidas nas cartas com antrax, né? Elas podem estar envolvidas nas torres gêmeas, precisam ser monitoradas nessas fronteiras, né? Mas isso também tem a ver com uma série de coisas que aconteceram nos anos 90, não sei se vocês lembram, mas a doença da vaca louca, que matou um bocado de rebanhos, então a insegurança em termos dos alimentos, que são de origem animal e vegetal e que estão circulando, né? O próprio processo de globalização, então, com essa circulação de pessoas de várias origens geográficas, mas também religiosas, e etc., né, podem ser potencialmente contaminantes. Então, biossegurança passa, por exemplo, a falar sobre os regimes de Estado-nação, as seguranças de fronteira, as seguranças de espécie, né, mas também, né, o que antes eram as políticas de prevenção, né, em relação às doenças, às epidemias. Então, note que assim, começa a emergir, a partir da virada dos anos 2000, um imaginário de incerteza, sabe? Eu até disse isso num outro texto, assim, cada vez mais uma política de subjetivação da incerteza.
né? E como é que opera essa política da subjetivação da incerteza? Né? A política da subjetivação da incerteza é aquela que diz assim, olha, uma nova pandemia vai acontecer, ninguém tem dúvida disso, a gente só não sabe quando, sabe? Um novo acidente vai acontecer, a gente não sabe quando. A que interessa isso? Bom, entre outras coisas, a saúde deixou de ser um assunto de saúde e virou um assunto de contabilidade, quer dizer, de ciências atuariais, porque com a incerteza você pode precificar a vida, você pode dizer quanto que ela vale e vender seguro de vida, porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Imagina, quem é que esperava uma pandemia como essa que a gente está vivendo? Talvez para a gente aqui no Brasil, a gente tem que lembrar que a gente tem SUS, e a importância do que é ter minimamente, dentro das condições cada vez mais precarizadas que o governo atual tem colocado, né, para o SUS, mas mesmo assim ele existe, é ele que está dando conta de segurar as pontas do que um desgoverno, né, tem provocado em termos de pandemia. Mas agora você pense como é que funciona essa ideia da subjetivação de certeza em países como os Estados Unidos, que não tem saúde pública, e que você paga caríssimo por um seguro de saúde, para convencer a pessoa de que vai acontecer, que ela precisa pagar por um seguro de saúde, é o seguinte, olha, ninguém sabe quando vem uma nova pandemia, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, a subjetivação dessa constante incerteza de que alguma coisa, né, a qualquer momento. Né? Aí apareceu uma pergunta rápida aqui, eu já complemento ela, se tem a ver, então, biossegurança com biopolítica. O tipo de leitura que eu tenho feito vem realmente de uma linha muito direta de Michel Foucault, mas passa por Paul Rabinow, né, que foi alguém que estudou também a obra dele nos Estados Unidos e que passou a orientar também um conjunto de pesquisas sobre biossegurança, tanto que, né, a própria ideia de biossegurança aqui é pensada como uma forma emergente de governamentalidade. Só que, nesse sentido, a gente está falando de uma biopolítica mais ampla do que Michel Foucault, né? Porque se o Michel Foucault começa a rastrear essa ideia de biopolítica lá na virada do século, nos meados do século XIX, como o controle dos corpos humanos, da produção, mas também a segurança dos territórios, das populações, quase sempre estava falando só dos humanos, né? Só que a gente tem que lembrar que nessa mesma época do século XIX, né, Louis Pasteur nos fez conhecer os micróbios, e os sanitaristas também passam a responder pelo Estado pelo controle dos micro-organismos, de dizer quais dessas criaturas prestam ou que não prestam, e é por isso que a gente pasteuriza o leite, que é para quê? Standard, de novo, né? Que é para o leite ter o mesmo gosto e a mesma forma, a mesma função em qualquer lugar do mundo, e isso acaba com, por exemplo, as práticas locais de queijos cru e etc. Tudo isso. Mas, voltando aqui, então, quando a gente está falando de biossegurança nesse sentido, a partir dessa chave da biopolítica, a gente está pensando um bios mais amplo do que o humano, que significa o governo da vida de humanos, mas também o governo da vida de animais, de plantas, de micro-organismos, ou seja, essa vontade de um controle, de um governo mais amplo do que além da própria vida humana. Bom, eu vou parar, porque já demorei demais, mas tem muita coisa para falar sobre isso. Eu só aprendi aqui sobre biossegurança, nunca tinha explorado o tema, então foi bem interessante. Eu queria trazer um pouco esse ponto que a Marcela colocou, que eu acho que talvez eu tenha falado de uma forma mais direta e tentando simplificar, né, a questão do antropoceno. De fato, o conceito de antropoceno ele tem ficado tão conhecido no mundo todo, tem até, se entrar na internet, no Google, até camiseta do antropoceno você compra, né? Porque é isso, o capitalismo se reinventa, inventaram uma nova era geológica, camiseta! Então, assim, tem até uma foto que eu costumo usar numa palestra, por acaso não coloquei nessa aqui, mas é uma cidade pequena, americana, fez um mega outdoor, aí é tipo aquelas placas de entrada na cidade, né? Bem-vindo ao antropoceno, aqui você encontra de tudo. Então, tipo, virou um conceito, popularizou, né? Mas, na verdade, a gente considera que uma grande mudança teve início com a Revolução Industrial. E ela ganhou fôlego ao longo da aceleração demográfica, econômica, tecnológica, ocorrida entre 1940 e os anos 2000 e consolidando nas últimas décadas, né? E é a transição do Holoceno para o Antropoceno, é o que a gente considera. Ainda não foi consolidado
pelo Instituto Geológico, que define as eras. Estão sendo feitos estudos, e aí nas conferências eles debatem esses dados, esses estudos sobre os impactos na camada geológica, para, de fato, garantir que é uma nova era. Mas, para além disso ser formalizado pela essa conferência geológica de que estamos numa nova era, o que ele significa é que a gente passou, né, o Holoceno todo, que foi um período de estabilidade ambiental, que foi experimentado desde a última glaciação, né, que terminou há aproximadamente 11 mil anos, até o terceiro quarto do século XX, quando a humanidade se desenvolveu. Então, o Antropoceno é a nova e atual época geológica, em que essa estabilidade existente na era anterior do Holoceno está sendo progressivamente perdida por conta da atuação da humanidade, em que o principal vetor da mudança é o ser humano, é a alteração da humanidade, da sociedade no planeta. Então, as consequências dessa transformação têm uma magnitude nunca antes experimentada pela humanidade. E foram rapidamente, tem sido, né, rapidamente estudado pelas ciências naturais, ainda escapa muito às ciências sociais e humanas, precisa ser ainda mais apropriado pelas ciências sociais e humanas. Qual é o impacto do Antropoceno sendo lido, discutido, refletido sobre a lente das ciências humanas e sociais? Tem um pesquisador na Universidade de Brasília, que é o professor Eduardo Viola, é um grande expoente na ciência política e nas relações internacionais, que fala bastante sobre esse tema, na perspectiva da ciência política. Eu, se não me engano, tem um artigo dele bem interessante, que eu costumo utilizar nas minhas aulas e tal, que é na Revista Brasileira de Ciências Sociais. Depois eu posso buscar aqui e compartilhar com vocês. Mas o que significa isso? É o fim de uma estabilidade ambiental. Né? Então, considera-se que a insegurança vem sendo causada por essas questões ambientais, pela humanidade ter avançado essas fronteiras planetárias. E com isso a gente coloca em risco a nossa sobrevivência humana. É o que o professor Jean falou, né? Houve um tempo, e ainda, na verdade, ainda há, né? Porque ainda falta conhecimento, as pessoas ainda não se apropriaram, que o melhor metro quadrado para se comprar um imóvel era na beira da praia com vista para o mar. Hoje, na verdade, as seguradoras já têm aumentado o preço do seguro de casa nessas regiões costeiras, porque a gente tem dados muito claros mostrando o impacto que a elevação do nível do mar vai ter para essas moradias de alto valor, inclusive, né, quando a gente está falando do seguro de casa. Então, essas questões do impacto das mudanças climáticas já estão sendo apropriadas pelos sistemas econômicos e financeiros. O problema é que ela ainda precisa ser apropriada nos sistemas sociais, porque para além da elevação do nível do mar, impactar o preço do seguro dessas casas alto padrão, localizadas na região costeira, ela também vai impactar moradores de comunidades costeiras que hoje vivem em palafitas. A gente tem regiões no litoral, aqui na Baixada Santista, de comunidades vivendo em extrema vulnerabilidade e que já são impactadas pela pobreza, pela condição de moradia, pela condição social, e serão ainda mais impactadas pelas mudanças climáticas, assim como foram ainda mais impactadas pela pandemia, né, pela sua baixa qualidade de saúde, né, desse sistema de saúde que a gente é refém. Então, assim, esse período do Antropoceno, ele traz para a gente desafios relacionados à perda da biodiversidade, a perda de contribuições da natureza para as pessoas, mas mais que isso, a perda de qualidade de vida, do ar que a gente respira, do ambiente que a gente frequenta, da ausência de áreas verdes na cidade, do quanto dependente do automóvel a gente fica cada vez mais em áreas urbanizadas. Então, ele traz toda essa reflexão, né? O Antropoceno, ele é, sim, o impacto que tem sido feito na sociedade, e aí vale a reflexão e o questionamento. Impacto feito por quem e para quem, né? A Marcela comentou, nessa área que você estuda, hoje eu fico pensando, quem é que quer minerar a elevação do Rio Grande, uma área localizada super distante da costa no Rio Grande do Sul? Não é o pescador artesanal. O pescador artesanal está preocupado se ele consegue pescar o peixe do almoço para servir no jantar. Então, assim, existe uma
diferença de classe muito importante em quem está se apropriando e se aproveitando dessas contribuições da natureza para as pessoas, e que nesse período do antropoceno isso vai ficar ainda mais claro, porque a gente tem reduzido cada vez mais as condições ambientais, e isso tem afetado a qualidade de vida cada vez mais de populações já vulneráveis. A gente vê em regiões costeiras hoje, que cada vez mais no Brasil e em outras regiões do mundo, a urbanização se aproxima da região da costa. Aqui no estado de São Paulo, eu faço parte de um projeto de pesquisa que é a governança ambiental da macrometrópole paulista, até vi que o coordenador desse projeto estava aqui assistindo a nossa live, professor Pedro Jacobi, que é uma referência para estudos de governança ambiental e aprendizado social, onde a gente está discutindo justamente isso. A urbanização está se expandindo no território e exacerbando vulnerabilidades em regiões que antes ainda não estavam sendo documentadas. Então, aqui no litoral, no território de São Paulo, do estado de São Paulo, nesse território que a gente chama de macrometrópole, de São Paulo, como centro irradiador, está se expandindo essa urbanização para o interior e para a zona costeira. No caso do meu projeto, que tem um recorte específico na zona costeira, a gente tem visto quanto, ao longo dos últimos anos, tem se intensificado o trânsito de pessoas que moram no litoral e trabalham em São Paulo. Agora, é claro, com a pandemia isso diminuiu, as pessoas estão fazendo o trabalho remoto, mas um trânsito diário de pessoas transitando entre São Paulo e a Baixada Santista, por exemplo. Uma condição onde você tem no final de semana um fluxo intenso de pessoas para ir aproveitar uma contribuição da natureza para as pessoas, que é o lazer, né, no litoral, mas o litoral não preparado para receber todo esse contingente. Então, a gente tem observado muito agora, né, a conexão das pessoas, mas não a conexão das políticas públicas. Então, agora decretou aqui, não sei, Santa Catarina como está, mas no estado de São Paulo, decretou que a gente está nessa fase pior que a fase vermelha. E aí, a cidade de São Paulo decidiu um tipo de quarentena, o litoral outro tipo de quarentena, o interior outro tipo de quarentena, e o prefeito de Santos estava dizendo, pelo amor de Deus, gente, São Paulo vai fazer um big feriadão de 10 dias, não venham para o litoral, porque é esperado que as pessoas que estejam em São Paulo na quarentena vão passar 10 dias no litoral, mas o prefeito de Santos não quer, porque ele não pode ter esse problema. Então, faltam ações coordenadas para se lidar com essas questões que envolvem sociedade, economia e natureza. E essas ações coordenadas não estão ocorrendo. Um exemplo que eu estou usando num artigo que a gente está trabalhando agora, que foi em São Francisco. A região da Bahia de São Francisco, para conseguir conter o Covid, juntou todos os condados e eles decidiram as mesmas regras. Então, as pessoas não tinham muito para onde ir. Aqui não, a gente tem uma ação muito descoordenada de políticas públicas. Então, 10 dias de feriado em São Paulo, eu vou para minha casa de praia. Tem internet, eu estou trabalhando remoto, eu vou ficar no litoral. Mas e as pessoas que moram no litoral, que estão ali no dia a dia delas vivendo? Outro dia, uma colega me disse, olha, moro em Jarinu, uma cidade ao lado de Jundiaí. Decretou quarentena em São Paulo, o que as pessoas fizeram? Foram para casa de campo no interior. Supermercado lotado. E a pessoa que mora em Jarinu? Então, assim, existem vulnerabilidades ambientais, sociais, econômicas que não estão sendo levadas em consideração quando os tomadores de decisão pensam nas políticas públicas. É claro que é uma fase nova, é tudo novo, é inovador, mas as ações precisam ser coordenadas. A gente precisa ter uma governança desse processo que a gente está vivendo, e isso a gente não está vendo. Não está vendo em escala federal, e isso, é claro, repercute nas demais escalas estaduais e municipais. Eu queria fazer um comentário, eu vi que teve uma pergunta aqui no chat, mas antes de passar a minha fala para vocês, estou tentando achar aqui, mas era sobre o desmonte das políticas ambientais, agora eu não estou achando a pergunta, de quem foi a pergunta. Não sei se vocês chegaram. Aqui. Felipe Dutra Demetri. Falas excelentes. Gostaria que os convidados falassem um pouco mais sobre as políticas atuais do desgoverno em relação ao contágio, à pandemia e ao meio ambiente. Eu acho que um pouco do que eu falei agora serve também em nível federal, né? Uma falta de coordenação. A gente não tem uma liderança, a gente não tem uma política para lidar com a pandemia.
né? A gente está vivendo um período de negacionismo completo das informações que tem na saúde, e isso, é claro, alimenta a sociedade de uma desinformação muito grande. No que se refere à questão ambiental, em especial, teve um trabalho muito interessante, recentemente, feito por uma pesquisadora chamada Mariana Vale, e outros pesquisadores, que fizeram um levantamento de todas as políticas. Eu não sei se vocês lembram, mas no meio da pandemia, se não bastasse tudo aquilo que a gente já estava enfrentando, de perda de entes queridos, de amigos adoecendo em hospital, gente sem trabalho, sem ter como colocar alimento na mesa, o ministro Ricardo Salles falou: vamos aproveitar esse período para deixar a boiada passar. Isso foi literalmente. Então, essa pesquisa mostra, saiu na revista Biological Conservation, fizeram um levantamento de todas as flexibilizações que foram feitas de atos legislativos nesse período de pandemia. E elas concluíram que o período de pandemia no Brasil intensificou um padrão de enfraquecimento da proteção ambiental no Brasil, e que isso tem um potencial de intensificar a perda de biodiversidade, aumento de gás de efeito estufa, e também probabilidade de aumentar, né, e aí casa bem com o que o professor Jean falou, né, a gente vive nesse ambiente de incerteza, mas é claro, se a gente enfraquecer as políticas ambientais, tem-se a probabilidade de aumentar as doenças e as zoonoses, né, porque a gente está aumentando o desmatamento na floresta, levando mais gado para o meio de áreas de matas nativas, fazendo mais áreas de plantações e aproveitando desse período, que é um período bem desafiador para toda a sociedade, para conseguir fazer esse enfraquecimento de políticas ambientais, o que para mim é inaceitável. Eu acho que o governo deveria, em especial o governo federal, focar suas ações em lidar com esse problema que a gente não tem conseguido lidar. É, sem dúvida, parte desse projeto de governo, né, necropolítica e buscando cada vez mais destruir qualquer ação positiva. Para a área costeira, né, que é a minha principal área de pesquisa, a gente nota que, desde 2019, todos os espaços que existiam de participação social foram destituídos por meio de um decreto do governo federal, extinguindo diversas comissões e espaços onde tinham-se assento para a sociedade civil. Embora alguns tenham sido recriados, nenhum deles se reuniu de 2019 para cá. Ou seja, muitas ações foram paralisadas e sem articulação com a sociedade civil. Então, tem sido um momento muito difícil para a parte ambiental. Para a parte de saúde e economia, então, nem se fale, mas eu fico tentando me agarrar a questões positivas e coisas que a gente possa fazer, e eu tenho certeza que é chave o engajamento e a articulação da comunidade científica, dos órgãos de imprensa e comunicação, da sociedade civil, nos mais diversos níveis, para a gente reverter essas ações que são bastante danosas, né, para as nossas instituições democráticas. Acho que é isso. Alguém perguntou como impedir esse desmonte. Eu acho que só a gente se articulando coletivamente, essa live é um bom começo, né? A gente juntar informação, se posicionar e articular para combater e votar melhor, né? A gente tem votado muito mal. Bom, muito obrigado, Leandra, muito obrigado, Jean. Acho que a fala de vocês é muito potente nesse sentido para a gente pensar, né? Essa semana, inclusive, eu vi uma fala que, assim, repercutiu muito comigo, que era que a variante não é a causa do descontrole, mas é que o descontrole causa a variante, né? Então, pensar, acho que o nosso encontro é para tentar pensar um pouco, né, como que a gente consegue torcer a emergência de um sistema que opera nessa dualidade, né, de natureza e cultura. Então, como que a gente está a todo tempo, de certa forma, convergindo, né, nesse sistema, né, e como que a gente resgata outras tradições, outras formas de pensamento que não operam diante dessa separação dualista, né, natureza e cultura, mas entender como parte integrada, né, ainda mais em tempos onde, eu até anotei aqui, em tempos onde mais valia de porco é bacon, e alguns modelos de governamentalidade estão a favor de grandes corporações e dos estados neoliberais. Eu acho que, né, a potência de encontros como esse são justamente na tentativa de desestabilizar alguns modos de pensamento, né, que são hegemônicos e que causam todas as desigualdades que a gente tem vivenciado, né.
Eu não sei se a professora Marcela quer fazer algum comentário antes da gente encerrar. Não, já vou aproveitar para começar a me despedir, então, que rendeu bastante a live. Agradecer muitíssimo a presença do professor Jean, da professora Leandra, a parceria aqui com o João Paulo, para organizar a live, e todos os outros membros da comissão organizadora. Acabei de ver que a professora Maria Juraci também colocou agora aqui no chat. E, fundamentalmente, o João depois pode citar os nomes, né, da comissão das lives, que é o pessoal que está todo na técnica aqui, acho que o Felipe, Letícia, Fabrício, Isso. Muito bom, agradeço, e especialmente a Leandra e ao Jean. Isso aí, muito obrigado. A live ficará gravada e, posteriormente, a gente vai estar enviando os certificados, né, para todos que preencheram ali o formulário que a gente disponibilizou. Obrigado pelo convite e que a gente continue nas trocas. Valeu, gente. Uma boa tarde. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada pelo convite. Até uma próxima. A gente que agradece muitíssimo.